Você quer a verdade que ninguém fala? O narcisista, seja ele homem ou mulher, não vence no final. Quando você some de verdade, quem começa a sofrer é ele. O narcisismo vive de controle, de culpa, de te ver insegura. Mas quando você se liberta, ele perde tudo. Talvez você ache que ele já te substituiu, que está feliz. Só que a verdade é outra. Em 2026, ele vai pagar por cada lágrima que você derramou. Vai sentir falta do que destruiu. Vai perceber que jamais encontrará alguém como você. E isso vai torturar o ego dele de um jeito que ele nunca vai admitir. Fica comigo até o final. Porque hoje você vai entender por que ele cai quando você sobe. E por que a sua liberdade é a vingança perfeita. Motivo 1. Ele não vai conseguir substituir você tão facilmente. O narcisista sempre acreditou que poderia simplesmente trocar pessoas como quem troca de camisa. O narcisismo cria essa certeza arrogante de que todos são descartáveis, de que ninguém vai embora de verdade. Mas quando você some e para de aceitar a culpa, a dúvida, a frustração e aquela insegurança que ele plantou em você, algo muda. A ausência começa a falar mais alto do que qualquer grito. E aí surge o medo. Será que nunca mais encontro alguém que me suporte assim? Ele olha ao redor tentando encontrar quem ocupe seu lugar, mas percebe que não é tão fácil assim, porque você esteve ali mesmo nos dias mais difíceis, tentando fazer dar certo apesar da tristeza e da exaustão emocional. Se você ainda sente medo de se afastar de um narcisista, comece devagar, silencie contatos, diminua respostas, cuide de si. Você já percebeu que, às vezes, quem some primeiro ganha o jogo? Quanto mais você se coloca em primeiro lugar, mais ele percebe o que perdeu. O narcisista começa a sentir confusão quando percebe que ninguém o admira do jeito que você admirava. Ele precisa de aplausos constantes para alimentar o ego, mas o palco já está vazio. Sem sua atenção, o narcisista sente solidão. Sem o seu carinho, tudo fica frio. Sem o seu olhar, ele se torna apenas alguém comum, e isso é algo que ele não tolera. A raiva cresce por dentro, porque ele se recusa a aceitar que não consegue te substituir. Ele vai fingir felicidade, postar fotos, agir como se nada tivesse acontecido. Mas lá no fundo, a tristeza é real. Ele sabe que perdeu alguém que aguentou tudo, alguém que tentou, alguém raro. O narcisista não suporta reconhecer isso, mas sabe muito bem que você não era como as outras pessoas que ele troca como peças. E quando ele percebe que o que vocês tiveram não se encontra em qualquer esquina, esse é o momento em que ele começa a apagar. Motivo 2. Ele vai perceber que perdeu o controle sobre você. O controle sempre foi o combustível do narcisismo. O narcisista manipula, distorce fatos, cria culpa e confusão para manter você girando em torno dele. Só que quando você aprende a enxergar o jogo, a insegurança que ele causava vira força. E aí algo acontece que ele não esperava. Você passa a dizer basta, sem drama, sem justificativa, sem pedir permissão. E esse simples gesto tira do narcisista aquilo que mais importa para ele: poder sobre sua mente. Ele tenta as mesmas táticas de antes: mensagens estratégicas, provocações discretas, aquela isca emocional que sempre funcionou. Mas dessa vez você não cai. Você lê a mensagem e não responde. Ou responde curto, sem se explicar, sem se culpar. Isso mexe com o ego dele de um jeito que dói, porque o narcisista acredita que quem um dia se rendeu ao seu encanto vai obedecer para sempre. Quando isso acaba, a frustração explode por dentro. É normal que ele entre em modo de desespero silencioso. Você já viu como o narcisista age quando sente medo de perder? Ele muda o tom, apela, promete, diz que agora vai ser diferente. Faz de tudo para reativar a culpa ou a dúvida que te mantinham preso. Só que a verdade é simples. Controle nenhum se sustenta quando a pessoa recupera a própria autoestima. Se você estiver nesse processo, fortaleça limites e mantenha o silêncio inteligente. Isso é libertador. Ele percebe então que não manda mais em nada, não define seu humor, não controla suas escolhas, não dita sua vida. E essa liberdade que você conquista é tudo que o narcisista mais teme. Porque sem controle ele é apenas alguém comum, sem poder sobre o que você pensa ou sente. E quando ele finalmente entende que perdeu esse domínio, o jogo que ele acreditava comandar começa a ruir diante dos olhos dele. Motivo 3. Ele vai ver você se tornando alguém melhor sem ele. O narcisista sempre acreditou que sem ele você iria desmoronar. O narcisismo cria esse delírio de superioridade,
onde ele se imagina o responsável pelo seu brilho, pela sua força, pelas suas conquistas. Mas quando você se afasta e começa a florescer de novo, o choque é nele. Você volta a sorrir com verdade, volta a dormir sem medo, volta a se olhar no espelho sem carregar culpa. A frustração que ele jogava sobre você começa a perder o efeito, e aquela força que ele tentou apagar retorna com mais intensidade. Você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. E essa liberdade é a primeira vitória real contra quem tentou controlar sua vida. Você já sentiu a leveza que chega quando a manipulação some? A confusão mental vai embora. A exaustão emocional dá lugar a mais amor próprio. A tristeza começa a ser substituída por conquistas. Se estiver nessa fase, aproveite. Busque seus objetivos. Recupere hobbies. Cuide da saúde. Reaproxime quem te faz bem. O narcisista, assistindo de longe, sente medo. Medo de finalmente enxergar a verdade. Nunca foi indispensável. Quando você cresce, fica claro quem era o peso ali. E não era você. Nunca foi. Quando percebe que você evolui sem depender dele, o narcisista entra em conflito interno. A raiva aparece primeiro. Como assim está melhor sem mim? Depois vem a dúvida. Será que eu não era tão importante? A insegurança que ele sempre colocou em você volta contra ele e dói. Ele começa a sentir solidão e tristeza, mesmo fingindo indiferença. Enquanto você se reconstrói, ele se desmancha por dentro sem admitir para ninguém. O ego dele não suporta ver a vida seguir sem o mínimo espaço para a presença dele. E o mais doloroso para ele é que sua paz atual é justamente o que ele tentou tirar. Essa virada atinge direto o coração do narcisismo. Você está livre, recuperando sonhos, criando novas memórias. Ele percebe que se tornou irrelevante, sem poder sobre sua mente, sem acesso à sua felicidade. A liberdade que você conquistou é a derrota mais cruel para o ego dele. Porque agora quem vence é você, sem vingança, sem briga, sem gritar, só vivendo bem e deixando que o silêncio faça o resto. Motivo 4. O silêncio vai torturar o ego dele. O narcisista sempre acreditou que suas palavras tinham poder absoluto sobre você, que bastava ele provocar, distorcer, acusar, que você reagiria com raiva, culpa, tristeza ou exaustão emocional. Mas quando você responde com silêncio, aí sim a máscara dele começa a rachar. O narcisismo depende de barulho, de drama, de caos emocional. O silêncio mostra que você está recuperando a própria força. E nada incomoda mais alguém controlador do que perceber que não manda mais nas suas emoções. Você se torna imprevisível. Você se torna livre. E ele passa a sentir medo dessa nova versão de você que não se abala com qualquer jogada. Ele tenta de tudo para reativar seu antigo padrão. Mensagens sem sentido, curtidas antigas, provocações sutis para mexer com sua insegurança. Mas quando você não reage, ele se sente fracassado pela primeira vez. Se estiver nessa fase, continue firme. Não explique. Não se justifique. Não entregue sua paz. O silêncio não é fraqueza. É a linguagem de quem encontrou consciência e controle. O narcisista percebe que não consegue mais te manipular. E isso dói. Você já percebeu como o silêncio faz barulho? Ele começa a imaginar coisas, criar teorias, se torturar com dúvidas. Será que ela seguiu em frente? Será que alguém tomou meu lugar? A solidão aparece como um espelho que ele nunca quis encarar. A tristeza entra pelas frestas que o ego sempre tentou tampar. E quanto mais ele tenta puxar você de volta, mais você se distancia. O silêncio destrói o que sobrou do poder dele. E então vem a pior parte para ele: ficar sozinho com a própria mente, sem alguém para culpar, sem alguém para dominar, sem alguém para servir de refém emocional. O silêncio coloca o narcisista frente a frente com o vazio que sempre existiu dentro dele. O ego implora por atenção, mas não recebe nada. Pela primeira vez, ele entende que o jogo acabou. Porque quando você não responde, quem dá o próximo passo não é mais ele, é você. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido, então você precisa conhecer o material que eu preparei para te ajudar nessa virada emocional. Eu estou falando de um e-book exclusivo, um livro virtual que você acessa imediatamente direto no seu celular ou no seu e-mail, sem espera, sem enrolação. Lá, você aprende passo a passo como sair do controle do narcisista, como se proteger das manipulações e como recuperar sua força de dentro para fora. E ainda tem mais. Junto do e-book,
Você também recebe 2 presentes especiais que completam tudo isso. Um sobre a linguagem do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança com segurança e clareza. É conhecimento para você colocar em prática hoje mesmo. O link está logo ali no primeiro comentário fixado. Motivo 5. Você vai ignorar as iscas que antes funcionavam. O narcisista sempre contou com suas reações emocionais para manter o controle. Cada provocação, cada sumiço estratégico, cada frase jogada no ar era um teste para medir sua fragilidade. O narcisismo se alimenta de drama, raiva, culpa, medo, dúvida, qualquer coisa que te faça girar ao redor do ego dele. Mas quando você passa a enxergar o jogo com clareza, tudo muda. A provocação chega e você não se abala. A isca aparece e você não morde. A manipulação vem e você responde com calma. Ele sente frustração, porque nunca imaginou que você deixaria de obedecer às regras dele. Ele vai insistir, vai tentar repetir o passado. Mensagens que apareciam do nada, promessas vazias, elogios estratégicos, insinuações para te confundir. Mas quando você não reage com desespero, quando não demonstra tristeza ou insegurança, ele começa a sentir medo. Se estiver nessa fase agora, respire fundo antes de responder qualquer coisa. Pergunte a si mesmo: isso me faz bem? Se a resposta for não, silencie. Ignorar também é escolha. E é uma escolha poderosa contra quem tentou te manipular. Você já percebeu como quem quer te derrubar fica perdido quando você não cai? O narcisista entra em pânico interno. Por que ela não respondeu? Por que não tentou agradar? Por que não demonstrou raiva? O silêncio das suas reações coloca espelhos diante dele. A solidão começa a surgir porque ele não tem mais o mesmo controle que o fazia se sentir grande. A tristeza que sempre foi sua passa a ser dele. E isso atinge o ego do jeito mais cruel possível. A verdade é que, quando você para de reagir, toda tentativa de ataque perde força. O narcisista percebe que não consegue mais te manipular emocionalmente. E aí vem a raiva, porque ele não suporta ver você livre das correntes que ele colocou. O que antes te prendia, agora te deixa ainda mais forte. Você descobriu que não precisa provar nada para ninguém. E quando você ignora as iscas, o narcisista aprende, da forma mais dolorosa, que perdeu o controle sobre sua mente. Motivo 6. Ele vai ter que encarar a própria solidão. O narcisista sempre fugiu de si mesmo. O narcisismo constrói máscaras, personagens, ilusões, tudo para evitar encarar o próprio vazio. Enquanto ele tinha alguém para culpar, para manipular, para usar como muleta emocional, não precisava olhar para as próprias feridas. Mas quando você vai embora de verdade, algo muda. Ele se vê sozinho com os pensamentos que sempre evitou. E essa solidão não é tranquila. Ela vem carregada de medo, raiva, dúvida, tristeza e insegurança. Pela primeira vez, ele percebe que aquele palco enorme onde o ego se apresentava estava vazio há muito tempo. No início, ele tenta fingir que não sente nada. Vai postar sorrisos forçados, vai demonstrar falsa felicidade, vai contar histórias para parecer superior. Mas quando a porta se fecha e as luzes se apagam, ele se encontra em silêncio. E o silêncio é cruel com quem viveu de aparências. Se você estiver nesse processo de se afastar, mantenha sua paz. Não olhe para trás. A solidão que ele enfrenta agora é consequência das escolhas que fez, e ninguém consegue fugir da própria sombra para sempre. O narcisista começa a lembrar de todas as vezes que você esteve ali, mesmo exausto emocionalmente. Lembra da atenção que você dava, da paciência, do carinho que ele nunca soube valorizar, e de repente, nada disso está mais disponível para alimentar o ego. Sabe aquela sensação de vazio que ele sempre tentou colocar em você? Agora ela está dominando a vida dele. A tristeza que ele ignorou durante tanto tempo se torna a nova companhia constante. E é aí que a verdade aparece. Ele nunca soube ficar sozinho. O narcisista precisa de alguém para se sentir poderoso, admirado, desejado. Sem você, perde o personagem principal. Sem aplausos, ele percebe que não é tão grandioso assim. A solidão mostra quem ele realmente é quando ninguém está olhando. E essa descoberta dói mais do que qualquer rejeição, porque não tem a quem culpar, não tem para onde fugir, não tem para quem gritar. Só existe ele e o próprio vazio. Motivo 7.
ele vai perceber que nunca mais terá acesso à sua mente. O que sempre deu poder ao narcisista não foi o relacionamento em si, foi o espaço que ele ocupava dentro dos seus pensamentos. O narcisismo precisa dominar a mente alheia para existir, fazer você sentir culpa, dúvida, medo, insegurança, solidão. Enquanto ele conseguia te manipular emocionalmente, se sentia invencível. Mas quando você fecha as portas da sua mente, quando começa a tomar suas decisões sem se preocupar com o que ele vai pensar, o controle acaba. Ele percebe que perdeu a chave do lugar onde mais gostava de mandar. Seu mundo interno. Ele vai tentar de tudo para reentrar. Mensagens sugerindo preocupação, vídeos enviados do nada, memórias jogadas na sua cara para tentar despertar tristeza. Mas quando você não entrega mais reação emocional, ele sente frustração. Se estiver nessa etapa, mantenha firmeza. Não caia em perguntas provocativas. Não se explique. Não permita que ele volte a comandar suas emoções. Você percebeu o jogo. E quem percebe o jogo, para de jogar. Isso é o que liberta de verdade. Você já percebeu como a mente fica mais leve quando quem te fazia mal já não tem permissão para entrar? O narcisista começa a sentir medo quando entende que não consegue mais te influenciar. O truque perdeu a graça. A manipulação não funciona. As palavras dele não têm mais peso. A tristeza que você vivia agora mudou de endereço e passou a morar no ego dele. Ele descobre que o seu silêncio mental vale mais do que qualquer discurso que ele possa fazer. E essa é a maior derrota para alguém controlador. Saber que não importa o quanto tente, não importa o quanto se esforce para chamar sua atenção, ele não tem mais lugar dentro de você. O narcisista percebe que não consegue mais ditar quem você é, o que você sente, o que você pensa. A liberdade emocional que você conquistou destrói a fantasia de poder que ele sustentou por tanto tempo. Agora, sua mente é território proibido. E isso dói mais do que tudo. Motivo 8. Ele vai descobrir que o jogo acabou. E ele perdeu. O narcisista sempre acreditou que poderia jogar com você para sempre. Que te deixaria confuso, triste, culpado, inseguro. E que depois poderia voltar como se nada tivesse acontecido. O narcisismo cria esse delírio de que ele é o mestre do tabuleiro. E você é apenas mais uma peça. Mas quando você sobe do jogo e decide viver em paz, a ficha cai nele com força. Ele percebe que não manda mais na sua vida. Ele descobre que a história que ele escrevia já não tem mais leitor. E pela primeira vez, quem define o final é você. Ele tenta negar essa realidade. Vai fingir indiferença. Vai tentar te provocar. Vai criar histórias para parecer superior. Mas nada disso muda o fato de que acabou. Se estiver vivendo essa fase, mantenha-se firme nos seus limites. Cada passo que você dá para longe é uma lição emocional para quem acreditou que nunca seria deixado para trás. E quanto maior a sua distância, maior a dor de perceber que não existe retorno possível para o que ele perdeu. Você já reparou que quem brincou com você agora luta para chamar sua atenção? O narcisista sente raiva quando descobre que todo o poder que tinha desapareceu. Sente medo quando percebe que você está melhor sem ele. Sente tristeza quando entende que nunca mais terá espaço na sua vida. Toda a confusão que ele criou agora se vira contra ele. E aquele ego que parecia invencível começa a desmoronar em silêncio. O momento final do jogo é cruel para ele. Nada do que ele fizer te afeta mais. A manipulação perdeu efeito. O drama ficou sem plateia. A máscara caiu. Ele percebe que não tem mais controle. Nem alternativa, nem truque. O narcisista sempre acreditou que saía vitorioso de qualquer história. Mas desta vez, quem vence é você. E não é com vingança. É com liberdade. A única justiça que ele nunca admitiu, mas que agora está obrigado a engolir. Antes de ir embora, me conta aqui nos comentários. Agora é a minha vez. Escreve isso se você estiver comprometido com sua liberdade emocional. Essa simples frase marca o começo de uma nova fase da sua vida. Eu sei, sobreviver ao narcisismo deixa marcas profundas. Culpa, dúvida, frustração, solidão, tristeza, medo. E mesmo depois de sair dessa relação, ainda existe uma parte ferida dentro de você que clama por cura. É por isso que você precisa conhecer o e-book exclusivo que está no primeiro comentário fixado. Não é algo que, talvez, vá te ajudar. É algo que vai te dar clareza, vai te dar ferramentas reais para se proteger e reconstruir sua força interna.
Você recebe esse livro virtual direto no seu celular ou no seu e-mail, na hora, sem esperar. É muito simples. Clicou, recebeu, leu. E junto dele, você também recebe 2 presentes que completam essa transformação emocional. Um material sobre a linguagem do narcisista, para você nunca mais cair nas armadilhas dele. Outro, sobre como recuperar a autoconfiança, para que você volte a acreditar no seu próprio valor. Clica no link do primeiro comentário fixado e garanta agora sua liberdade emocional com conhecimento que transforma. E se inscreva no canal, ative as notificações, porque ainda temos muita coisa importante para aprender e viver juntos. Lembre-se, você nunca esteve sozinho ou sozinha nessa caminhada. E agora, começa a parte da história em que você vence. Até o próximo vídeo.